No princípio, o Criador e Pai Celestial Yahweh criou os céus e a terra e o mar. Está escrito em Gênesis, capítulo 1. E eu nunca vi nas Escrituras, nem mesmo nos livros apócrifos, Yahweh mencionando dessa forma que no princípio ele criou os rabinos, os líderes religiosos e os templos de pedras feitos por mãos humanas. Ele não criou. Muito pelo contrário. Atos capítulo 7, versículo 48 fala dessa forma: o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos humanas. Né? E no versículo 50 fala dessa forma: o céu é o meu trono e a terra é o escabelo para os meus pés. Que templo vocês construirão para mim? Em 2 Coríntios capítulo 4, verso 4, Yahweh profere dessa forma. Não, está escrito dessa forma. Do qual o Deus desse mundo cegou a mente dos descrentes, que não deixa transparecer a luz de Deus que está em Cristo Jesus, né? Fala de Jesus. Porque essa Bíblia João Ferreira de Almeida, a narração dela é certa, mas os nomes estão com um pouco de fermento, principalmente no nome, que o nome do nosso Salvador é Yahushua. E Yahushua significa, porque o nome do Pai está contido no nome do Filho. Yahweh significa a causa que vem a ser, eu sou. E Shua significa Salvador. Então o nome do Filho está contido no nome do Pai. Né? Então está escrito dessa forma nas verdadeiras Escrituras, né? Do qual o Deus desse mundo cegou a mente dos descrentes, que não deixa transparecer a luz de Yahweh que está em Yahushua Melquisedeque. Melquisedeque significa o nome da teofonia do Criador, a persona física, né? Que o próprio Melquisedeque, que estava aqui na terra representando o príncipe de Salém. E Abraão pagou o dízimo ao Melquisedeque. São tantas coisas que, se a pessoa for observar dentro das Escrituras, depois que Yahushua mencionou: meu povo padece por falta de conhecimento. Examinai as Escrituras. Mas o povo prefere ir em algumas sinagogas, em algumas abadias, esses templos de pedra feitos por mãos humanas, ouvir um falso pastor, ouvir líderes religiosos satânicos, porque quando Yahushua estava aqui nessa terra, já existia gays, lésbica, sapatão, assassino, bandido, tudo quanto é coisa ruim. Mas os únicos que Yahushua mencionou, chamou de filho do diabo, foram os religiosos. E esses mesmos religiosos pegaram Yahushua e jogaram no madeiro e espancaram. Foram esses mesmos religiosos, e junto com esse povo que o segue, que quando Barrabás ele falou: esse homem aqui, quando Pilatos falou, esse homem aqui é Barrabás, assassino, bandidos, e esse aqui, eu não vejo nada que desabone a conduta dele. O que o povo mencionou? Solta-se Barrabás e condena Yahushua. Então Yahushua foi apedrejado, cuspido, e colocaram Yahushua numa estaca e detonaram Yahushua, e Yahushua morreu. Yahushua ele veio aqui, ele tinha que cumprir uma missão como morte, mas não como os judeus, aqueles pretos, né? Que no final disso tudo, esse povo judeu, que era o povo preto, que são os Yahudim, eles sofreram a escravidão. Eles vieram em navios tráficos negreiros, saíram do Oriente, vieram para o Ocidente, em navios tráficos negreiros, por quê? Para se cumprir o que está escrito em Isaías, e Jeremias e Deuteronômio 27 e 28. Vocês podem pesquisar, não sou eu que falo, são as Escrituras que falam isso. Quando o próprio Yahushua fala que a própria Escritura menciona o Altíssimo não habita em templos de pedra feitos por mãos humanas. Quem chama esses líderes, esses religiosos de maldito, é a própria Escritura que está escrito, não sou eu que falo isso. Vai lá, está lá em Ronan 10. Pega o capítulo de Ronan 10, o que o próprio Salvador ele mencionou. Eu sou o bom pastor, e aquele que vê a paz a mim, seja o quê? Anátema, maldito. Ainda chamou eles ainda de filhos do diabo.
Então, se o Altíssimo não habita em templos feitos de pedras, esses templos feitos de pedras, né? Então, quem é esse Deus que habita lá? Esse mesmo Deus de 2 Coríntios capítulo 4, verso 4, do qual o Deus desse mundo com D minúsculo, que esse Deus é o Deus Terron, é o Deus morte, cegou a mente dos descrentes que não deixa transparecer a luz do verdadeiro eu sou, do verdadeiro Deus com D maiúscula, Yahweh, que está em Cristo Melquisedeque. Então não é eu que falo isso, é as Escrituras que falam. Eu sou apenas um atalaia, eu sou aquele que busca o conhecimento. Agora mesmo eu divulguei um vídeo que eu achei interessante, uma ex-TJ, Testemunho de Jeová, falando sobre a maldição que foi jogada nela através das doutrinas, dos preceitos religiosos. E ela sofria muito nas escolas, porque às vezes vinha uma data para comemorar o seu aniversário, as pessoas, coleguinhas dela de sala de aula, iam bater parabéns e ela não podia aceitar aquilo, porque colocaram na cabeça dela que aquilo era coisa satânica. Olha, o aniversário a pessoa deve comemorar sim, deve agradecer ao Criador, porque é mais um ano de vida que o Criador está dando. Então tem certas coisas que são preceitos, são doutrinas religiosas, e essas doutrinas são todas luciferianas. Então, cada placa de igreja tem as suas doutrinas. Outros comemoram o sábado, que é o do sétimo dia, né? Outros da Assembleia falam que não pode nem raspar o cabelo das pernas das mulheres, não pode cortar o cabelo, não pode nem limpar o sovaco. Outros, são tantas doutrinas satânicas que dá nojo de ver isso aí. Então as pessoas que frequentam esses templos, eles se tornam pessoas frustradas, pessoas que vivem com certo medo. Você que tem mais medo da morte são os povos religiosos, porque eles têm aquela situação de inferno e lago de fogo, sendo que o inferno é um ser. O lago de fogo é um local que o Criador... Eu vou dar só um exemplo. Tem pessoas que moram no Lago Sul e tem pessoas que moram no Sol Nascente. A qualidade de vida do Sol Nascente, visto do Lago Sul, é uma qualidade miserável, enquanto quem mora lá no Lago Sul é uma qualidade de vida boa. Então é mais ou menos isso. Então, quando fala assim, o mendigo, o Lázaro e o rico, que o rico falou: pai Abraão, pede para que Lázaro me dê um pouco dessa água, porque essa água aqui está ruim para mim, porque esse rico ele era acostumado com coisa boa. Então, esse rico ele foi para um certo local, mais ou menos igual o Sol Nascente, né? E esse Lázaro, que era o mendigo, ele foi para um lugar que nem o Lago Sul. As pessoas que moram no Lago Sul têm qualidade melhor de vida do que as pessoas que moram no Sol Nascente. Pergunta qualquer pessoa, em vista do Sol Nascente, em vista do Lago Sul, o Lago Sul é um paraíso, o Sol Nascente é mais ou menos como se fosse o pior lugar do mundo, como se fosse um inferno, mas só que o inferno é um ser. O inferno é filho de Terron, é por isso que o inferno, ele anda sobre o cavalo vermelho e a morte sobre o cavalo amarelo, que a morte é o Deus Terron, que está sobre o cavalo amarelo e o inferno sobre o seu cavalo vermelho. Então, tem muitas coisas assim que as pessoas têm que pesquisar, as Escrituras. Eu agradeço muito ao Criador e Pai Celestial Yahweh, mas também não posso me jactear por causa que eu tenho esse conhecimento. Muito pelo contrário, eu tenho que me policiar. E, às vezes, a gente grava um vídeo tentando explicar para as pessoas, mas as pessoas querem chamar nós de demônio, filho do diabo, sendo que são os filhos do diabo é quem está frequentando esses templos malditos feitos por mãos humanas, são esses líderes religiosos. Não sou eu que falo isso, é o próprio Salvador que mencionou. Raça de víbora e filho do diabo são vocês. E esse pessoal pegaram Machia, pegaram Yahushua e lançaram no madeiro e torturaram. É por isso que houve a escravidão. E depois pegaram Estevão ainda. Só porque o Estevão mencionou da mesma forma. O Altíssimo não habita em templos feitos por mãos humanas. Os líderes do passado, que são os de hoje, pegaram Estevão e apedrejaram Estevão. Estevão olhou para o céu e falou: pai, perdoe porque eles não sabem o que fazem. Realmente, nem esses líderes religiosos que estão hoje
A gente não podemos falar que eles estão errados porque eles são inocentes. Eles estão nessa prisão de sinagoga de Satanás. Seja um instrutor, seja um rabino, seja um ancião, seja um pastor, né? E sejam esses frequentadores. Mas a verdade está chegando. O que Mahatma Gandhi mencionou, ele foi muito feliz em suas palavras. O dia que resolver o problema do seu país, não irá resolver não só o problema do nosso país, mas do mundo todo. E quem que vai resolver esses problemas desse país? Serão os políticos? Serão esses líderes religiosos? Serão esses rabinos, esses pastores, esses anciões, esses bispos? Não. Melquisedeque. E em seguida Yahushua. Aí depois sim, Yahushua irá reinar por 1000 anos. Na Yahushua, na Nova Jerusalém, que está sobre os mares. Tá? É isso. Eu não gosto de fazer muito vídeo com muitas delongas, porque... E também não peço like, não peço para divulgar nada, porque esse conhecimento que nós temos é tão precioso que está escrito. Buscar a verdade como se fosse um ouro, como se fosse tesouro mais diamante, não no terreno de um pensamento humano, não nessas igrejas, mas sim em orações, em meditação, e pedindo sabedoria ao Pai Celestial. E o Pai Celestial irá sim conduzir e fazer com que vocês possam ler a Bíblia, mesmo essa Bíblia João Ferreira de Almeida, cheio de fermentação, mas o Criador, ele não deixou que o inimigo contaminasse 100% a Bíblia. Para isso que o Criador, ele nos dá entendimento e sabedoria. Nós somos dotados de corpo, alma e o espírito, né? O espírito está na nossa mente, na nossa consciência, A alma fica entre o espírito e o corpo. Por isso que o apóstolo Paulo ele mencionou, né, dessa forma. Em Romanos capítulo 7, o apóstolo Paulo foi muito feliz em suas colocações quando ele mencionou assim: o bem que eu quero, esse eu não faço. O mal que eu não quero, é esse que eu pratico. Miserável homem que eu sou, quem é que vai me tirar desse corpo, dessa morte? O que esses líderes religiosos, esses frequentadores dessas sinagogas de Satanás, eles fazem é julgar as pessoas, né? Nem o próprio arcanjo Miguel, quando foi disputar o corpo de Moshe, de Moisés, tomar o corpo de Moshe da mão do diabo, o que o arcanjo mencionou para o diabo? O grande eu sou, o verdadeiro juiz, que lhe julgue, o verdadeiro Deus, Yahweh, que lhe julgue. Nós não temos capacidade de julgar nem mesmo o próprio diabo, porque toda a criação é problema de Yahweh. Nós temos, cada um de nós temos uma missão nessa terra. Então, quer dizer que, para mim ser uma pessoa boa, eu tenho que estar frequentando uma igreja de pedra feita por mãos humanas? Eu tenho que estar ouvindo um líder humano, pecador, dizer o que eu tenho que fazer, não tenho que fazer? Eu tenho que ter preceitos, eu tenho que seguir preceitos e doutrinas de religião? Ah, não. O Criador está aqui, ó. Desenvolve o Criador aqui dentro. O grande eu sou. Se o autismo não habita em templos feitos por mãos humanas, então quem é esse Deus que habita nesses templos? Se o próprio autismo ele mencionou, eu criei o céu e a terra e o mar, que templo vocês construirão para mim? Então o que vocês estão fazendo dentro desses templos? Saia daí, povo meu. Meu povo padece por falta de conhecimentos. Conhecereis a verdade vos libertará. A verdade liberta da mão desses falsos profetas. A verdade liberta das mentiras que é pregada desses tempos. A verdade liberta do sistema mídia, sistema político, sistema de medicina, que a medicina hoje também eles não curam. Para isso o Criador deixou as plantas medicinais. Liberta de tudo. Quando eu falo conhecereis a verdade, é num lato senso, é no sentido amplo, não no sentido religioso, mas os religiosos, eles... Por isso que a gente fala com toda veemência, a religião é a desgraça da vida dos seres humanos. Vocês querem se afastar de Yahweh, do Criador e Pai Celestial? Vai aparecer essas abadias, ouvir esses líderes religiosos malditos.
quer se afastar de Yahweh, fica ouvindo esses pastores, esses bispos, esses anciões, esses padres, esses papas. Eles ficam não no altar, eles ficam num palanque de mentira, porque o altar, nos verdadeiros templos, no tempo que estava Melquisedeque, ficava fora do templo. O altar é como se fosse um fogão. Lá eles cozinhavam e todos eles comiam, os povos levitas, porque os levitas eram o povo nômade que carregava a Arca da Aliança, aonde Melquisedeque estava presente. É por isso que só os levitas chegavam perto da Arca da Aliança, no tabernáculo. E agora vem esses falsos profetas distorcendo toda a verdade. Mas Yahweh está levantando o seu povo para proferir a verdade. É isso aí. Eu sou o Flaiar Luiz, príncipe herdeiro de Yahweh e co-herdeiro de Yahushua. Yahweh é grande e seu tamanho não tem como medir. Boa tarde.